Técnico contratado, Bruno Pivetti é o mais novo treinador do Goiás para a temporada de 2022. No vídeo de hoje ele traz essa informação confirmada pela Rádio Itatiaia. Além disso, como via sendo o seu trabalho lá no Vila Nova de Nova Lima, em Minas Gerais, sua carreira também, ele que trabalhou como auxiliar técnico do Paulo Autuori, que pode também estar chegando no Goiás ainda nessa semana. Irei trazer aqui como ele costuma jogar, enfim, seu currículo também e se foi uma boa escolha pela direção esmeraldina. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos aquele recadinho básico, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aqui embaixo e também o seu comentário a respeito do assunto. Lembrando que nossa meta é chegar nessa marca de 4.000 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Sem mais delongas, irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa informação confirmada ainda na tarde do último domingo da Rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte, que o técnico Bruno Pivetti estava deixando o comando do Vila Nova de Minas Gerais após o empate contra o Cruzeiro por 2-2 e iria assumir um clube da Série A, obviamente já confirmando poucos minutos depois que era o Goiás Esporte Clube. Até mesmo outros repórteres aqui mesmo de Goiânia, como Mário Ramos, o próprio Imprensa Verde, consultaram a direção do Goiás. Entretanto, eles não afirmaram que o Bruno Pivetti estava contratado, nem negaram a informação. Então, com toda certeza, deve ter algo por trás. Bruno Pivetti deve sim chegar no Goiás ainda nessa semana. Irei falar um pouco da minha opinião e também sobre a situação envolvendo o Paulo Autuori, onde o Bruno trabalhou com ele, tanto lá no Atlético Paranaense, em 2016, quanto na temporada 17 e 18 no Ludogorets da Bulgária. O Paulo Autuori pode sim já estar chegando no Goiás ainda nessa semana. Mais tarde também irei fazer um vídeo falando sobre essa expectativa de trabalho e como eu acho que pode sim dar bem certo esse trabalho do Bruno Pivetti também no Goiás, sendo aí assessorado, se assim podemos dizer, pelo Paulo Autuori, tá bom? Então acho que é uma contratação que faz um pouco mais sentido do que só viesse o Bruno aí sozinho, tá bom? Irei falar um pouco também a respeito da carreira dele como treinador. Ele só tem apenas 38 anos de idade, natural da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e atualmente estava aí no Vila Nova de Minas Gerais, a equipe de Nova Lima, ali na região metropolitana de Belo Horizonte. No Campeonato Mineiro, ele teve 8 jogos na frente do Vila, com 1 vitória, 6 empates e apenas 1 derrota, né? Uma campanha parecida do que, por exemplo, faz hoje o Grêmio Anápolis, né? A equipe que praticamente só empatou nesse campeonato goiano. Dos seus jogos, né, com maior destaque com toda certeza contra o Cruzeiro, ainda nesse último domingo, dia 20 de fevereiro, empate por 2-2 em Belo Horizonte. Vila Nova fez ali 2 gols, um em contra-ataque, abrindo o placar, depois o Cruzeiro acabou empatando. A equipe adversária também fora de casa fez 2-1 na cobrança de escanteio. O Cruzeiro novamente voltou a empatar na segunda etapa, ou seja, deu bastante trabalho também para a equipe lá em Belo Horizonte. Nos seus outros jogos também podemos destacar outros empates. A única vitória aconteceu contra a Caldense na última rodada. Além disso, ele empatou contra o RT, o Uberlândia, também teve uma derrota contra o próprio Tombense, onde o Bruno Pivetti foi treinador também em 2020. Então, vinha fazendo uma campanha de meio de tabela nesse atual Campeonato Mineiro, algo que quando eu vi no momento, né, que seria o novo técnico do Goiás, eu assustei bastante, já que a diretoria estava buscando nomes como Dorival Júnior, né, que foi muito elogiado dentro do Goiás, até mesmo técnicos estrangeiros, mas as negociações acabaram, não evoluíram. Até gostei mesmo de gravar algum desses vídeos, técnicos portugueses, como o Sérgio Vieira, que tem um currículo parecido do Bruno Pivetti, o João Pedro Souza, enfim, o Ricardo Soares, o Ricardo Schell, até mesmo para entender como era a filosofia de jogo. E o Goiás estava procurando um técnico um pouco com um perfil mais ofensivo e também de preferência jovem, algo que se encaixa também no lado do Bruno Pivetti, né? Nessa última temporada, como eu disse, ele assumiu, né, o Vila Nova no comecinho do ano e em 2021 também fez alguns trabalhos interessantes. Primeiramente no Tombense, onde foi inclusive campeão da Recopa Mineira no começo da temporada, somando 13 jogos aí no total com 5 vitórias. Terminou inclusive a fase de classificação do Campeonato Mineiro em 4º lugar, com 11 jogos, 5 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Um trabalho bem interessante do Bruno Pivetti à frente do Tombense no ano passado. Ele também dirigiu o CSA, que naquela ocasião estava aí disputando, né, a Série B do Campeonato Brasileiro. Iniciou ainda no Campeonato Estadual, onde ele pegou já na fase final do torneio, né, alagoano, foi campeão e dirigiu o CSA na Série B, somando aí 8 jogos com 2 vitórias,
2 empates e 4 derrotas. A torcida, quando iniciou o seu trabalho, gostava bastante, né? Foi apenas 12 jogos à frente do CSA lá em Alagoas. Entretanto, o time não vinha marcando muitos gols, nem então por conta de ser um elenco retranqueiro. O Bruno Pivetti não tem esse perfil de ser um técnico mais conservador, se assim podemos dizer, dentro de campo, mas o CSA não conseguia marcar muitos gols, tanto é que ele deixou o clube lá na 9ª rodada com o pior ataque da Série B. Entretanto, ele só tinha sofrido 7 gols dos 9 jogos disputados, né? Até mesmo depois disso, na 10ª rodada, o CSA ficou sem técnico e na 11ª, se você consegue lembrar aí, o Goiás ganhou do CSA lá no Rei Pelé, 1-0, gol do Aleph Manga, inclusive marcava a estreia do Ney Franco, que assumia ali, né, o CSA após a saída do Bruno Pivetti, esses trabalhos dele em 2021, no ano passado. Já falei um pouco desses seus trabalhos recentes, agora, né, irei falar sobre como ele começou nessa sua carreira também como treinador. Ele iniciou ainda na temporada de 2008 como assistente fisiológico do Audax, lá de Osasco, né, no interior de São Paulo. Passou também pela equipe sub-20 e assumiu até mesmo como auxiliar no profissional. Em 2015 foi contratado pelo Atlético Paranaense para assumir a equipe sub-19 na ocasião. Até mesmo quando o Cristóvão Borges foi demitido da equipe paranaense lá em 2015, o Bruno Pivetti assumiu 2 jogos à frente do Atlético Paranaense com um empate e uma derrota. Foi nesse momento, né, que ele conheceu aí o trabalho também do Paulo Autuori, onde os dois tiveram, né, esses acordos também lá no Atlético Paranaense, até mesmo alguns jogos no Campeonato Estadual, à frente mesmo do Paulo Autuori, né, o técnico agora, o Bruno Pivetti, era o seu auxiliar naquela campanha do Campeonato Estadual. Em 2017, ele deixou o Atlético para assumir a Ferroviária, onde ele seria auxiliar do PC de Oliveira, aquele técnico do futsal, né, Corinthians, seleção brasileira também. Depois disso, em 2017/18, voltou a ter essa relação com o Paulo Autuori para defender o Ludogorets, o maior clube com toda certeza do futebol da Bulgária, onde eles trabalharam naquela situação, o Bruno Pivetti sendo o seu auxiliar. Em 2019 foi o último ano, se assim podemos dizer, nos bastidores, sem ser o técnico principal do time. O Bruno Pivetti trabalhou no Vitória, onde ele foi assistente aí do Carlos Amadeu, lá naquela temporada. Vitória que acabou demitindo ele depois, né? E assim que os técnicos saíam, ele acabava indo procurar uma nova equipe. Em 2020 ele acabou permanecendo no Vitória, onde começou ali também a temporada, né, de 2020, somando no total, principalmente na Série B, que são torneios mais competitivos, para a gente ter um parâmetro um pouco melhor. Foram 15 jogos no total, sendo 14 deles na Série B, com 4 vitórias, 6 empates e outras 4 derrotas. Foi demitido na 14ª rodada, após ter sido aí, perdido um jogo contra a equipe do América Mineiro, deixou esse seu trabalho lá no Vitória. Em 2020 também, né, ele conseguiu aí ser o campeão da Recopa Mineira com o Tombense no início da temporada. Então algo foi interessante esse seu trabalho também no Vitória, tendo uma experiência como técnico principal. Entretanto, né, ainda não conseguiu deslanchar na sua carreira. Um cara assim que, como eu disse para vocês, né, na hora que eu vi o nome eu assustei bastante. Pensei que o Goiás estaria louco, né, procurando tantos técnicos mais experientes, enfim, até o próprio Paulo Rogério Pinheiro nas buscas por portugueses. O Arlen Menezes viajou por lá, até mesmo era um nome que agradava bastante o Edminho Pinheiro. O próprio Paulo Rogério, presidente do Goiás, descartou muito deles por não ter uma rodagem grande como técnicos principais. Era mais técnicos auxiliares, com passagem por grandes clubes, beleza, mas que realmente não tinha grandes trabalhos à frente. E no caso também do Bruno Pivetti, ele coleciona aí, né, menos de 50 jogos, por exemplo, como técnico principal. Mas vindo o Paulo Autuori para meio que auxiliar ele nessa sua função. Os dois já haviam trabalhado juntos lá no Atlético Paranaense por escolha ali do destino, mas em 2018 ele foi aí um dos pedidos do Paulo Autuori para comandar o Ludogorets lá no futebol búlgaro. Mostrou que tem essa sua confiança, né? O Paulo Autuori, como eu disse, vou gravar um vídeo mais tarde falando sobre essa expectativa do trabalho. Então eu acredito que para o Campeonato Goiano, eu falei mesmo, eu sou bem a favor do Goiás fazer coisas diferentes, principalmente na sua gestão, jogadores ou algo do tipo, mas tem que ser no começo do ano para o estadual. De preferência seria lá no comecinho do Goianão, com 2, 3 rodadas no máximo. Acabou atrasando bastante esse processo, vai chegar agora já meio que no time preparando para a disputa da Copa do Brasil, que eu não acho o ideal, mas pelo menos tem esse período de um mês e meio antes do começo do Brasileirão, que dá para ver ele como que o Bruno Pivetti está jogando, enfim, já dá para acostumar com o time e ter essa assessoria, como eu disse, do Paulo Autuori, pode formar uma trinca muito interessante também nos bastidores do Goiás, porque se a gente pensar da seguinte forma, tem ali o Paulo Rogério,
sendo o presidente do Verdão. Além disso, tem o Arlen Menezes, né, que é um diretor de futebol, e também ficaria essa figura do Paulo Autuori trabalhando na gestão do time, né, na gestão técnica, enfim, pode ajudar bastante. Não sei se um técnico, por exemplo, medalhão, daria muito certo com eles, né? Não que o Bruno Pivetti seja assim, vai ser um capacho ou algo do tipo, vai escutar o que eles mandarem, mas eu acho que pode ser uma filosofia de jogo, não vai ficar ali batendo de frente com eles, ter ideias muito retrógradas também, né? Com os caras mais das antigas, enfim, eu acho que é uma contratação interessante para o Goiás ver nesse campeonato goiano, enfim, como que vai estar o seu trabalho, e tendo por trás ali o Paulo Autuori, pode sim ajudar bastante esse seu trabalho pelo time esmeraldino. Quero saber sua opinião sobre essa contratação do Bruno Pivetti. Ainda não foi anunciado de forma oficial, mas a Rádio Itatiaia também é um dos meios de comunicações principais aqui do território brasileiro, então com toda certeza deve sim chegar no time esmeraldino nessa semana. O Paulo Rogério gravou um vídeo hoje ainda, nessa segunda-feira, falando sobre o futebol das categorias de base. Quando foi perguntado aí também sobre o profissional, o próprio Pivetti acabou não querendo falar disso hoje. Confirmou também que lá para terça, quarta, no máximo quinta-feira, terá uma live especificamente para o futebol profissional. Quero saber sua opinião sobre o Bruno Pivetti, essa assessoria também, se assim podemos dizer, do Paulo Autuori, que está prestes a chegar no maior do Centro-Oeste. Se é uma boa, se é uma ruim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também e se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!